Fala galerinha, beleza? E aí, como que vocês estão? Bom galera, demorei, mas tá gravando aí mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai hospedar o N8N, tá? Só algumas perguntas que fizeram, se a gente vai fazer mais coisas com o Supabase. A gente vai sim fazer mais coisas, vai explorar mais do Supabase. Também me perguntaram sobre Add Functions. Add Function não achei muito na internet sobre Add Function para auto-hospedado Supabase, mas também se a gente pensar não faz muito sentido, pessoal, porque se a gente tem um VPS, um servidor, a gente pode subir qualquer código e chamar por webhook. Então não tem aquela dependência que só tem o Supabase lá, cliente deles, e você vai precisar de uma função. Aqui você pode criar qualquer função e chamar por webhook, tá? Mas eu vou pesquisar mais sobre essa questão do Add Functions e trago para vocês alguma novidade, tá bom? Bom, vamos para o vídeo de hoje, que é como hospedar o N8N. O que é o N8N? Igual tá na página, o N8N é um Workflow Automation. Ele é uma automação e uma integração. Cara, isso muda tudo aí no seu aplicativo. O seu aplicativo vai ficar muito mais profissional, com muito mais funcionalidades, muito mais simples, tá? Bom, vamos ir na prática, vamos ver como que a gente sobe no nosso servidor. Primeiramente, vamos aqui conectar no nosso servidor. Deixa eu entrar aqui. Beleza, a gente já está aqui. Vamos criar um diretório para o N8N. cd N8N. Beleza, eu já tenho aqui meu Docker Compose, tá? Já tem a colinha aqui. O que a gente vai preencher diferente? O que vocês vão preencher aí de diferente? Aqui vocês vão colocar seu subdomínio e aqui também, no webhook, seu subdomínio, tá? No meu caso, n8n.apptrix.app, beleza? Simples. Vamos dar um vi docker compose compose.yml esc i para dar um insert, copia tudo e cola, beleza? esc dois pontos w de write q de kit exclamação, beleza? Vamos dar um docker compose upd e ele vai começar a construir aqui, tá? Enquanto ele está construindo, vamos lá no nosso domínio. Então vamos entrar aqui na Hostinger. Vamos lá em domínios. Domínios, portfólio de domínios. Vamos lá no Apptrix. Nesse caso eu vou colocar no Apptrix, tá? Só uma coisa que eu tenho que pegar o IP antes. Vamos lá no meu VPS. Deixa eu copiar aqui o IP. Vamos lá, Apptrix. Vamos aqui em DNS. No A a gente vai colocar N8N e aponta para o nosso servidor, tá? Na porta vamos deixar aqui 5678 e vamos adicionar o registro, tá bom? Confirmar, registrado. Também vamos para o nosso Nginx, tá? A gente vai lá em host, proxy e adiciona um novo proxy. Então qual que é o hostname? n8n.apptrix.app. A porta, aquela lá, 5678. Beleza, dá um save. Ah, tem que preencher errado. Aqui em cima o domínio e aqui é o servidor. Vamos voltar para copiar o IP do servidor. N8N. Beleza? Vamos dar um save. Salvou. A gente dá um edit aqui. Vamos lá em SSL. Request force. Dá um aceite.
Aqui também muito importante, pessoal, preencher o WebSocket. Se não tiver habilitado o WebSocket, o editor não vai funcionar direito, tá? Então, habilita sempre o WebSocket. Dá um save. Pronto. Vamos ver se já subiu. Já subiu. Já está rodando. Então vamos testar. Vamos aqui. Não subiu. Vamos ver o que está de errado. Se subiu aqui. Docker PS, ele não está rodando. Ah, porque não tem o volume N8N data. Então o que a gente faz? Deixa eu dar um clear aqui. A gente cria o volume. Docker volume create N8N data, tá bom? Não esqueçam isso igual eu esqueci aqui. Aí vamos de novo. Docker compose upd. Vamos esperar subir. Beleza, agora sim. Agora vamos ver. N8N está rodando. Vamos de novo. E pronto. Agora sim. Então a gente preenche nosso e-mail. Vou colocar meu e-mail aqui. Primeiro nome. Nossa senha. Ok. Isso aqui não vou preencher não. Dá um next. Bom, aqui ele pede algumas informações, então vamos preencher qualquer coisa. Para mesmo. YouTube. Beleza. Preenchemos tudo. Essa é a carinha aqui do N8N, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo colocar no template escuro, porque fica melhor de enxergar. Cadê? Aqui. Dark. Pronto, agora sim. Agora melhorou muito. Beleza, pessoal. Essa é a cara do N8N. Então, vamos criar... Aqui, vamos criar do zero, tá? Esse é o editor. Então, o que tem no editor? No editor, ele tem diversos tipos de chamar. Então, tem para trigar manualmente, tem para você colocar para executar todo dia em algum período ou toda hora. Tem também por form, tem quando alguma coisa acontecer em aplicativo, então ele tem diversos aplicativos. Para quem conhece o Make, é igualzinho o Make, tá? Não muda muito não. Bom, eu sei que a explicação talvez não foi tão boa, mas na prática vai ficar muito claro agora, tá, pessoal? Porque nós vamos fazer um exemplo de como integrar isso com Flutterflow, N8N e nosso Supabase que a gente já subiu, tá bom? Então vamos fazer algo simples, que é, nós vamos subir um Excel e esse Excel vai para o nosso banco de dados. Eu vejo muita gente precisando disso, já fiz bastante freela de Excel no código, mas com N8N isso fica muito mais simples. Sem código nenhum, muito mais simples, tá? Primeira coisa, vamos adicionar aqui um webhook. Então, ele traz o webhook, o link do webhook, tá? Nesse caso vai ser um post, porque a gente vai mandar um Excel. E ele vai responder só no último, tá bom? Porque ele tem a opção de responder imediatamente, ou seja, se você chamar por algum lugar ele já responde que recebeu 200 ok. Ou ele faz todo o processamento e se der certo ele responde ok, tá bom? Vamos deixar para o último. Aqui nós vamos colocar um extract from file, tá? Aí tem diversos tipos, tem como extrair de CSV, HTML, JSON, ODS, PDF. Nós vamos usar nesse caso XLSX, que é o Excel, tá bom? Beleza, vamos deixar assim por enquanto.
Eu criei um Excel aqui muito básico, tá? Com o nome, o cargo e o salário, tá? Vamos lá para o Flutterflow. Primeiro, a gente vai ter que configurar uma API, então deixa eu adicionar aqui uma API, vamos chamar ela de salvar Excel. Vamos colocar o link. A gente vem aqui em webhook, copia aqui, ó, esse link aqui, só clicar que ele vai copiar, tá? E joga aqui, tá bom? E é um post. Aqui no body a gente escolhe multipart, tá? Que multipart que envia arquivo. O nome Excel, valor from variable e criar variável. Aqui em variável a gente seta o tipo. Nesse caso não tem Excel, a gente vai subir um genérico, upload file, tá? E adiciona. Beleza. Vamos para nossa telinha Excel. O que a gente vai fazer? Vai dar um upload, save file, upload type local, file type, qualquer tipo de arquivo, tá? Aí a gente vem e adiciona um API call. A gente vai chamar o salvar Excel, tá? De variável Excel, a gente vai passar o upload local file. Se der sucesso, aí a gente vai responder sucesso. Sucesso. Se não, a gente responde erro, tá? Beleza, vamos rodar isso daqui. Enquanto isso, vamos lá no nosso Supabase que a gente subiu. Se você não viu o vídeo de como hospedar o Supabase no seu VPS, no final desse vídeo aí vai ter toda a playlist, tá? Da infraestrutura. Vamos criar uma nova tabela. Vamos criar uma tabela N8N. A gente vai colocar nome, cargo e salário. E vamos salvar. Ah, tem que escolher o tipo. Texto, texto e numérico. E vamos salvar. Beleza, nossa tabela está criada. Vamos ver se no Flutterflow já está rodando. Tá carregando aqui, mas vamos adicionar um node aqui já de Supabase. Ele já tem integração direta com o Supabase, tá, pessoal? N8N. Então vai ser um create role. E aqui a gente tem que criar nossa credencial. Então primeiro a gente vai colocar nosso host. No meu caso aqui é você vai colocar o seu aí, tá? Onde você definiu o seu domínio. E o Service Role Secret, que é onde a gente deixou lá no env, tá? Aquele código. Então vamos lá. Para quem não lembra, volta aqui, Supabase, cd Supabase, /docker. Dá um cat.env. Beleza, vamos subir aqui. É aqui, ó, Service Role. Tá. A gente pega e cola lá. E dá um save. Aí que ele já fala, ó, ele já testa, ó, conexão com sucesso. Beleza? Já está conectado. Vamos lá. Esperar carregar aqui. Bom, beleza, carregou, pessoal. Primeira coisa, vamos vir aqui no N8N e dar um Listen for Test. Ele começou a escutar para a gente mandar o primeiro evento. A gente vem aqui no Flutterflow
e manda. Tá aqui, Excel. Beleza, deu erro. Deu erro porque não tinha o último fluxo. Vamos adicionar aqui. Não tinha o que responde. Não. Deleta. Webhook. Responde to webhook, tá? A gente coloca sem data e 200. Para ele só responder 200, tá? Se der certo. Vamos voltar. A gente aperta de novo listen. E vamos subir de novo o arquivo, tá? Ó, já veio aqui Excel. Provavelmente no Flutterflow vai dar erro porque tá esperando a resposta. Vamos ver. Vai esperar ele processar, então vai ficar travado, tá? Mas ó, o arquivo já subiu aqui, ó. Ele recebeu, ó. Aqui em tabela, em JSON e binário. Tá em binário. Ele recebeu. Como é que a gente sempre tem que fazer esse teste e ir fluxo por fluxo pra gente ir testando, tá? Então, primeira coisa, tá certo aqui o webhook, a gente recebeu o arquivo. Vamos vir nesse nó aqui, 2 cliques no nó. Ó, já mostra do nó anterior, que é o Excel. Vamos colocar aqui Excel, que é o nome do campo que veio. Ó. Ele veio no campo Excel esse arquivo. Aí a gente dá um teste. Beleza, ó. Ele já extraiu, ó. Mariazinha, Joãozinho e Benzinho, tá? Nome, cargo e salário certinho. Vamos para o Supabase. No Supabase a gente vai criar na tabela N8N. Muito simples, só mudou aqui, ó. Nada mais eu mudei, tá, pessoal? Nós conectamos nossa conta e mudei aqui. E aí no nome vem aqui em esquema, tá? Ele tá em table, vem em esquema. No nome coloca o nome, Mariazinha. No cargo a gente arrasta aqui o cargo, beleza? E no salário a gente arrasta aqui o salário. Beleza, vamos testar. Ó, ele inseriu os 3. Vamos ver lá no Supabase se inseriu. Tá aqui, ó. Muito simples. A gente não precisou tratar nada, foi tudo muito automático. Vamos aqui no último só para responder lá pro Flutterflow, tá? Já tinha dado timeout. Beleza. Vamos agora excluir todos esses arquivos, porque a gente rodou em teste. Então primeiro sempre a gente roda em teste nosso workflow e depois a gente realmente coloca em produção. O link é diferente, tá? O link de teste para o link de produção. Então vamos deixar ativo o cenário. Ele já salva. E aí a gente tem que pegar o Production URL. Então a gente estava em teste URL. Tem que pegar o Production URL. Vamos copiar aqui. Vamos lá no Flutterflow e mudar nossa API. Tá? Antes chamava assim, agora chama assim. Agora tem que funcionar o fluxo totalmente automático, né? Porque a gente estava executando step por step, tá? Então vamos recarregar aqui o Flutterflow e fazer o teste de ponta a ponta. Pronto. Vamos lá. Excel. Excel. Sucesso. Então vamos ver no nosso banco. Tá aqui. Executou todo o fluxo. A gente pode ver todas as execuções que acontecem. Dá um save aqui. Todas as execuções que acontecem aqui, ó. Eu não coloquei nome, mas a gente pode vir aqui e colocar um nome, tá? Só vir aqui editar. Excel Supabase. Tá?
E aí a gente pode vir, ó, todas, ó, deu sucesso, ó. Dá um view, ele mostra todas as execuções aqui, ó, o fluxo certinho. Que arquivo que subiu, como que foi os dados. Então é isso, pessoal. Com isso, vocês vão conseguir fazer muita coisa. E a gente vai começar a entrar em coisas mais avançadas aqui, já que agora a gente tem essa infraestrutura de N8N, Supabase, Flutterflow, tá? Então vai ficar bem interessante aí os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que em algumas partes eu fui muito rápido, principalmente na questão da instalação, mas é porque a gente já explorou bem lá essa questão de instalação no vídeo do Supabase. Então, se ficou um pouco confuso para você essa questão da instalação, vai lá e assiste o vídeo do Supabase, tá? Que vocês vão entender certinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha e comenta aí embaixo o que você quer ver aí, tá bom? Valeu, pessoal. Fui! Galera, voltando aqui rapidinho, eu tô criando um grupo de WhatsApp, então se vocês quiserem ter mais contato comigo, pedir mais coisas, a gente discutir, a gente se ajudar nesse grupo, entra aí, tá? Tô criando agora. Outra coisa também que eu vou pedir, eu tô participando de uma competição aí do Google, da API do Gemini. Vou deixar o link aqui para vocês votarem no meu aplicativo, só entrar lá, votar, ajuda muito, tá bom? E agora sim, fui! Valeu!